Após a derrota para a equipe do Corinthians, os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo. A reapresentação na segunda-feira para começar a preparação visando o jogo contra o Nacional de Medellín terá uma preocupação em relação a Alan Patrick. O meia passará por exames nesta reapresentação para saber se tem alguma lesão que pode o tirar do compromisso de quinta-feira pela Libertadores da América. Ainda repercute a reclamação colorada contra a arbitragem. Os áudios do diálogo do árbitro de vídeo com o árbitro principal em lances polêmicos foi divulgado. E a Abrafut, a Associação Brasileira de Árbitros de Futebol, publicou uma nota repudiando a fala do zagueiro Vitão e prometendo uma denúncia no STJD. A gente repercute também a entrevista de André Mazzuco, que confirmou a proposta que chegou na mesa do Internacional pelo zagueiro Vitão. Falaremos também sobre o ambiente em Itaquera e uma conversa privada do presidente Marcelo e de seus pares de direção que acabou sendo vazada e que denota uma preocupação com o sistema defensivo colorado. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 4 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla neste vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o dia do Inter, que foi um dia de folga. Os jogadores retornaram de São Paulo depois da derrota para a equipe do Corinthians, mas só vão se reapresentar na segunda-feira pela manhã, para aí começar a preparação visando o jogo da próxima quinta-feira, fora de casa contra o Nacional de Medellín, lá na Colômbia, tá? A grande expectativa está em cima de Alan Patrick, que saiu com um desconforto muscular da partida contra a equipe do Corinthians e será reavaliado na reapresentação colorada, para saber se terá ou não condições de enfrentar o Nacional de Medellín nesta quinta-feira pela Copa Libertadores da América. Se o Alan Patrick não tiver condições, bom, é um problema para o técnico Roger Machado montar a equipe. Ele deve ter de volta, por exemplo, o Carboneiro, que é um ponta, mas vai montar um quebra-cabeça para montar o time que enfrenta o Nacional de Medellín na quinta-feira. Ainda repercute, é claro, as reclamações do Inter em relação ao jogo deste último sábado. Eu gravei na tarde deste domingo um vídeo repercutindo a divulgação dos áudios do diálogo do árbitro de vídeo com o árbitro principal na partida. A conversa que fez com que o árbitro de vídeo não chamasse o árbitro principal para checar o pênalti de Yuri Alberto em Wesley. O lance do pênalti cometido por Oscar Romero. Tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde deste domingo. É só conferir aqui no canal, tá? Ainda em relação a isso, a gente viu a fala forte do Vitão na saída de campo para a Amazon Prime. A Abrafut, que é a Associação Brasileira de Árbitros de Futebol, emitiu um comunicado neste domingo contra as falas do zagueiro Vitão. A Abrafut entendeu que o Vitão foi, além de desrespeitoso, insinuante em relação às suas manifestações contra a arbitragem, que críticas construtivas são normais, mas o que foi dito pelo Vitão não é. E a Abrafut disse que vai solicitar ao STJD uma denúncia, vai formalizar ao STJD uma denúncia contra o zagueiro Vitão, pelas palavras do Vitão com a arbitragem. O Vitão disse que colocam os árbitros cagados para apitar os jogos do Internacional. Esta fala do Vitão que descontentou a Abrafut, que vai fazer essa denúncia para o STJD. Ainda em relação à polêmica do jogo de Itaquera, tem um bastidor muito interessante que foi revelado pelo jornalista Alexandre Ernst, do Vozes do Gigante. Ele conversou com um repórter da Rádio Transamérica de São Paulo, que presenciou uma conversa privada, mas que foi em meio a um ambiente público do estádio, mas uma conversa fechada, entre Alessandro Barcelos, José Olavo Bisol e André Mazzuco. E de acordo com o repórter da Rádio Transamérica e de acordo com o que ele relatou ao Alexandre Ernst, o diálogo consistia no presidente Alessandro Barcelos conversando com seus pares de direção, dizer que é necessário
conversar com o Roger pelo fato da gente estar levando muitos gols. É uma preocupação interna do presidente Alessandro Barcelos que foi revelada e que mostra que, internamente, o Inter tem também suas preocupações e seus diagnósticos em relação ao momento. O Inter perdeu de 4-2 para o Corinthians, mas, com bola rolando, o Inter levou 6 gols do Corinthians. É verdade que 2 gols foram anulados por falta e não valeram e não entram na conta. Mas, se for para analisar desempenho do sistema defensivo, em 6 vezes o sistema defensivo foi superado pelo Corinthians. E essa é uma preocupação da direção. Esta é uma preocupação do presidente Alessandro Barcelos, que o Inter está levando muitos gols. E vamos lá, o Inter levou 4 gols do Corinthians, o Inter levou 3 gols do Nacional, o Inter levou um gol muito cedo do Juventude, o Inter tem levado, de fato, muitos gols. E isso preocupa a direção do Internacional, mesmo em meio a todo o contexto que foi o da partida contra o Corinthians. Ainda sobre direção, o André Mazzuco, executivo de futebol do Inter, concedeu uma entrevista para a ESPN em São Paulo, participou do Bola da Vez. E nessa entrevista, o André Mazzuco deu detalhes sobre as investidas que existem pelo zagueiro Vitão. E ele confirmou que existe proposta pelo zagueiro. Ele disse: a gente teve propostas importantes na mesa. O Flamengo foi um deles. O Vitão é um cara muito identificado com o clube. Quando se está em um clube com uma estrutura boa, com os vencimentos em ordem e onde ele se sente bem com a família, uma troca tem que ser muito bem pensada. Isso pesou bastante, de acordo com André Mazzuco. E ele também indicou que vendas devem acontecer na metade do ano, tá? Ele não falou especificamente sobre o Vitão, mas sabe que o assédio vai acontecer em cima do Vitão e que o Inter tem tentado ao máximo segurar estes jogadores no Beira-Rio, mas que do ponto de vista econômico existe a necessidade do Inter vender alguém na metade do ano. E a gente sabe que desta necessidade, a prioridade do Internacional seria conseguir realizar a venda de Vitor Gabriel, que é um jogador que inclusive já tem uma reposição no elenco, mas tudo depende das propostas que surgirem e também do desejo destes jogadores. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos conferir aqui odds de Série A do Campeonato Italiano. Genoa e Milan. Odd do Genoa 4.5, empate 3.6, Milan 1.77. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Fique ligado na Liga do Milhão, a maior competição de apostas do Brasil, onde você pode ganhar prêmios diários de R$1.000 e concorrer no final do ano a até R$1 milhão, tudo isso em apostas grátis da KTO. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!